Chegamos na segunda parte da nossa aula de língua portuguesa, então ali nós temos o Sérgio Porto, né, que foi o criador do personagem Stanilau Ponte Preta. Então ele assinava muitos de seus textos com esse pseudônimo e diz que o escritor foi também jornalista, radialista e cronista. Então, dando a sequência nas perguntas, nós temos a número 4. Na sua opinião, por que o personagem se encontrava naquela situação? A número 5. No desfecho da história, o mistério se desfaz e, ao mesmo tempo, há uma situação inesperada. Explique como isso acontece. A número 6, o modo como o personagem principal se comporta é muito importante para o conto. Por isso, algumas palavras dão pista desse comportamento. Destaque do quarto parágrafo que confirme isso. E a número 7, existem algumas palavras que foram propositalmente sublinhadas no conto lido. Sua tarefa é procurar seus significados no dicionário e escrevê-las aqui. Bom, então você vai precisar de um dicionário para fazer a número 7, ok? Bom, no conto de mistério existem alguns elementos, como você percebeu, que auxiliam na construção do conto. Encontre no texto as palavras que o autor utilizou para descrever os ambientes onde se passa a história, dando a ideia de mistério. Depois preencha o quadro seguir. Então temos aí o beco e a sala. Você vai buscar as palavras que fazem referência a beco e as palavras que fazem referência à sala. E lá na parte do Fique Ligado diz o seguinte: o conto de mistério tem um diferencial, as frases são mais curtas para gerar expectativa no leitor. Além disso, o narrador normalmente é um narrador observador, ou seja, ele não faz parte da história, ele apenas observa a história. Isso auxilia na descrição dos lugares, dos fatos e dos personagens. Bom, chegamos no texto 2. O texto 2 é uma charge. A charge geralmente vai apontar muito para a linguagem não verbal, para elementos que tenham figuras. Então, vamos prestar atenção nas figuras, tá? Então, a número 1 diz o seguinte: que elemento da imagem do texto, ou seja, que elemento não verbal indica que a personagem da charge está numa época atual? A número 2, em que local a personagem parece estar? E a número 3 é porque os alimentos parecem estar flutuando, subindo. Então você vai analisar esse texto 2, as figuras da charge, para responder a essas perguntas. E no item vamos escrever, você é capaz de escrever seu próprio conto de mistério, mas para isso lembre-se dos elementos que compõem essa narrativa e só revelar o mistério no desfecho da história. Então observe todas as indicações dadas ao longo das atividades. Após isso, escreva um roteiro, depois uma primeira versão, revise seus erros e reescreva-o, acertando os pontos que anotou na revisão. Após todo o seu processo de escrita, se desejar, nos envie para este endereço, materialcarioca@educa.net. Não esqueça o nome, turma e a sua escola. Bom, pessoal, então é isso, tá? Uma boa semana a todos.